Sabemos que o esporte, de modo geral, ele é um fator contribuinte para o aspecto social e educacional, por isso que nós abordamos nos vídeos anteriores sobre a importância de uma pedagogia do esporte estar sustentada nos princípios biopsicossociais, não só olhando para o indivíduo para fins esportivos, mas em especial olhando para o indivíduo como um ser participativo e integral dentro de uma sociedade, pensando em formação do ser humano. No vídeo de hoje nós vamos buscar responder um questionamento que perdura durante muitos anos, que é sobre o ensino do futebol nos fins esportivos. Muitos pesquisadores têm questionado sobre o ensino sistematizado do futebol, se de fato existe necessidade de uma metodologia pautada em evidências científicas que possam auxiliar na formação desse atleta, enquanto outros autores têm observado essa temática com uma outra perspectiva. Como João Batista Freire, através das suas referências literárias, ele busca externar para os seus pesquisadores de que o futebol ele pode ser ensinado durante as suas fases de desenvolvimento, e essas fases que nós vamos buscar entender nesse vídeo. Ao se falar sobre o ensino do futebol, é necessário que nós saibamos que o futebol nada mais é do que aquilo que nós fazemos dele, ou seja, o futebol é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para os aspectos positivos quanto para os aspectos negativos. Por isso que é importante o profissional inserido nesse contexto de formação dentro do futebol saber os princípios que norteiam esse ensino, essa aprendizagem e posteriormente o treinamento, e entender que o processo de formação de um atleta ele perdura durante todo o seu período, toda a sua carreira. Ou seja, pode acontecer de um atleta estar no mais alto nível, jogando esporte de alto rendimento, participando dos maiores campeonatos internacionais, e ainda assim ele está passando por um processo de formação. Por isso que é importante que esses princípios metodológicos de ensino e aprendizagem, eles tenham um começo, meio e fim muito bem definido, para que a gente consiga, no processo de iniciação esportiva, no rendimento e no alto rendimento, colher os frutos característicos dessas fases metodológicas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esses princípios que norteiam essas metodologias dentro da iniciação esportiva e, em especial, buscando entender como que o futebol ele pode ser ensinado nessas categorias. Para tentarmos responder sobre como que o ensino do futebol ele pode ser aplicado, nós vamos nos remeter à forma como os grandes jogadores aprenderam a jogar. Através de entrevista, alguns pesquisadores conseguiram concluir 5 definições que caracterizam essa aprendizagem. A primeira é uma infância que possibilitou essa ampliação do seu repertório motor, bastante brincadeiras que exploravam esse amplo desenvolvimento, desde os movimentos locomotivos, os movimentos manipulativos e os estabilizadores, sendo considerado como uns padrões fundamentais. No segundo momento, esses padrões fundamentais adquiridos, eles passaram a ser combinados através de jogos manuais, ou então da brincadeira de bola com os pés, e aí nós trazemos a referência do Alcides Scaglia, que ele buscou entender como que essas brincadeiras elas se manifestavam. Essas brincadeiras de jogo de bola com os pés, que envolvesse a condução, que é um movimento locomotivo, junto com o movimento de manipulação e os movimentos estabilizadores. Após essa ampla vivência de movimentos e a combinação desses padrões fundamentais, através da exploração de diferentes jogos e a direta relação com os aspectos maturacionais de aprendizagem, essas crianças passaram a aumentar consideravelmente a sua técnica. Greco, em 1998, ele vai nos dizer que quanto maior for o repertório motor, maior serão as possibilidades de aprendizagem de uma técnica específica de uma modalidade. Já no quarto ponto, Freire, desde a década de 90, vai nos dizer que todo esse processo de aprendizagem do futebol, denominada como a pedagogia do futebol de rua, e essa pedagogia ela é oriunda de uma liberdade de jogar e aprender futebol. E no quinto ponto, com base nesses estudos, surgiram novas ideias que conceberam essa aprendizagem do futebol. Alcides Scaglia, na sua transição do século 2000, começou a estudar o processo do ensino através do jogo, e segundo o autor, a pedagogia do jogo é um grande pilar que fundamentam essa aprendizagem da técnica, da tática e dos valores sociais dentro do futebol. Após nós falarmos sobre os 5 pilares que sustentam esse ensino do futebol, nós vamos tentar trazer essa realidade para uma adaptação às categorias de base.
Muito tem se falado sobre o futebol de rua, mas o termo rua ele não pode ser visto apenas como um espaço físico, mas sim buscar trazer a essência do futebol de rua para uma categoria de base, entender o que está por detrás do futebol de rua e tentar adaptar isso à realidade das crianças. Para isso, é necessário que haja uma análise detalhada sobre o nível de aprendizagem que a criança se encontra, qual que é o nível do seu desenvolvimento motor. Será que essa criança ela não está conseguindo se desenvolver dentro das categorias de base porque falta repertório ou porque ela ainda não atingiu todas as fases e estágios de desenvolvimento motor e por isso que ela está tendo dificuldade, mas ela tem um potencial esportivo muito grande a ser desenvolvido? Ou seja, trata-se de buscar adaptar o ensino do futebol a todos, buscar adaptar o ensino do futebol à realidade de aprendizagem de cada indivíduo. Isso é possível através de um método de ensino que não tenha como um princípio fundamental a manipulação das regras, um nível complexo de ensino sobre as regras do futebol e, em especial, a especialização precoce, aquilo que é muito comum quando nós encontramos profissionais inseridos nesse contexto de iniciação esportiva que buscam replicar aquilo que é visto nas categorias de rendimento, de alto rendimento ou então nas categorias profissionais e trazendo isso para uma categoria de iniciação. Portanto, uma sensibilidade didática, uma descoberta guiada nesse processo de ensino-aprendizagem é fundamental para que nós tenhamos assertividade nesse processo de ensino do futebol e que todos possam ser inseridos dentro desse processo, sendo desenvolvido dentro da sua plenitude. O vídeo de hoje buscou falar sobre o ensino do futebol, quais são as manifestações que podem ser aplicadas a essa realidade, quais são os princípios que sustentam essa aprendizagem e, em especial, buscando adaptar essa realidade às categorias de base. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo interessado, curtir e deixar qualquer dúvida nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.